Vamos falar um pouquinho sobre expiação limitada. Tá? Aqui é bem simples. Tá? A expiação é o ato de cancelar os pecados. Ou seja, Cristo fez a expiação como? Ele sofreu pelos nossos pecados. Isso foi expiar o pecado. Tá? Então ele fez a expiação. Houve, no período do professor Arminio, ali, durante que levou a igreja chamada Sínodo de Dort, houve a controvérsia do professor Arminio, que ele dizia que essa expiação ela é ilimitada, ou seja, foi por todas as pessoas do mundo. Então, eles começaram a ensinar que Cristo teria morrido por todas as pessoas do mundo. Tá? Só que isso ele é incompatível com o ensino bíblico, que Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Tá? Então, por que isso nós consideramos um erro grave? Falando assim com respeito, consideramos um erro grave. Por quê? Porque isso sim seria injustiça de Deus. Se a expiação fosse para todos os homens, aí sim, de fato, seria injustiça. Por quê? Porque todos os pecados de todas as pessoas teriam sido expiados por Cristo na cruz. E, no entanto, alguns, mesmo com o pecado expiado, seriam lançados no inferno. Então a pessoa teria o seu pecado pago em Cristo, mas mesmo assim ele foi condenado. Isso seria injusto. Tá? Então a expiação ela não é ilimitada, a expiação é limitada. Ela é limitada para os salvos. Então Cristo ele não veio propor uma oferta de salvação. O ensino bíblico é que ele veio efetivamente salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio oferecer a salvação. Então, por exemplo, se eu estou te vendendo uma camisa, eu falo assim, você quer comprar ou não? Eu estou fazendo uma oferta. Você escolhe se você quer comprar ou não. Tá? Agora, Cristo ele não veio ofertar a salvação. Ele veio efetivamente salvar. Então, nós cremos que a expiação ela é limitada. Tá? Para que isso fique mais fácil de nós entendermos, tem um pequeno texto aqui que é baseado, isso aqui não é uma ideia minha, tá? Mas ele é baseado no texto de Sproul. Esse texto de Sproul, ele faz 4 perguntas, que eu fiz mais ou menos aqui, eu fiz uma adaptação, mas é mais ou menos isso. Ele fez 4 perguntas, tá? Só 4, bem simples. Se essas 4 perguntas, a resposta for não, a expiação é limitada e não ilimitada. Tá? Então, para que a gente possa entender a questão da expiação, com toda sinceridade, nós devemos responder mentalmente para nós mesmos. Responder mentalmente para nós mesmos. Tá? Se você responder com a sua sinceridade para você mesmo as 4 perguntas e as 4 respostas forem não, você crê que a expiação é limitada e não ilimitada. Tá? Então vamos lá. Irmão Igor, preparado aí para ler os textos? Tá? Então o objetivo desse texto é mostrar, tá, de forma resumida que a expiação de Cristo é limitada à sua igreja e não aberta a todas as pessoas. E o método, como eu falei, será responder 4 perguntas. A primeira pergunta, antes uma pequena explicação. Jesus ele foi chamado de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Leia, por favor, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus, ele não chamava Jesus por qualquer motivo. Esse nome é bonito, vou por esse nome. Não foi por isso, tinha um significado. Então, o anjo falou para Maria, aqui acho que o anjo falou para José nesse texto, que ela vai dar à luz, vai ter um filho, vai colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá? O bom pastor, como Jesus se intitulava o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Você pode ler aí, por favor, João 10:15.
assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Tá? Então, Mateus 1,21 diz que ele vai se chamar Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. E Mateus 10,15 fala que o bom pastor, que é Cristo, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Primeira pergunta: todas as pessoas do mundo serão salvas dos seus pecados e não haverá inferno? Todas as pessoas do mundo serão salvas dos seus pecados? Todas as pessoas, a mesma pergunta ainda, né? Todas as pessoas do mundo são ovelhas de Cristo? São conduzidas por Cristo, ovelhas de Cristo, que onde o pastor está, ela está junto, ela congrega, ela está em comunhão. Então, primeira pergunta: todas as pessoas do mundo são povo de Deus? São povo de Cristo? Todas as pessoas do mundo são ovelhas de Cristo? Não. Tá? Primeira pergunta é negativa. Tá? Se você discorda, você pode falar que a gente vai trabalhar a questão. Tá? Você pode falar: não, eu acho que sim. Tá? A gente trabalha. Tá? Pergunta 2. Pergunta 1, todo mundo respondeu não? Alguém acha que é assim? Pode falar. Pergunta 2. A missão de Cristo era salvar os eleitos. Ele diz lá em João 6,39: e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Tá? Então essa é a missão de Cristo. Jesus salvará alguém que o Pai não lhe deu? Jesus ele fala assim: todos os que o Pai me deu, esse vem a mim. Né? Lê para mim, por favor, João 6,65. Acho que é 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então o que o próprio Jesus fala? Ninguém. Tá? Essa é uma palavra que não cabe questionamento. Você fala ninguém. Né? Se você tem alguém na sua casa, você fala ninguém. Então, obviamente não tem ninguém lá. Né? Tá? Então, ele fala: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Tá? Então, e aqui, no 6,39 ele fala: e a vontade de quem me deu é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, todos que ele concedeu que pensa em mim. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Pergunta: Jesus salvará quem o Pai não lhe deu? Não. Se ele está falando que ninguém pode ir a ele, ninguém pode ir se o Pai não conceder, e todos que o Pai conceder, ele vai salvar no último dia, vai ressuscitar no último dia, não rejeitará nenhum, todos que o Pai der, ele vai salvar no último dia, e ninguém pode ir sem o Pai conceder. Jesus não vai salvar ninguém que o Pai não deu. Esse é o ensino bíblico, certo? Tá? Pergunta 3. A propiciação, ficou dúvida aí na pergunta 2? Não? Tudo tranquilo? Olha lá, irmãos, essa doutrina aqui, se é dúvida, vamos trabalhar. Pergunta 3. A propiciação de Jesus e sua intercessão são obras conjuntas do seu sumo sacerdote. Nós sabemos que Cristo tornou-se sumo sacerdote, né? Eterno agora, não fica mudando mais o sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote eterno. Né? Então, a propiciação e a intercessão são obras conjuntas do sumo sacerdote de Cristo. Ele explicitamente excluiu os não eleitos da sua oração sacerdotal, que está lá em João 17,9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Na oração sacerdotal, sumo sacerdote. Cristo é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então, ele diz o seguinte: ele não ora pelos não eleitos. Olha só o que ele fala para Deus na oração. A oração sacerdotal dele é linda, João 17, depois você vê lá. No verso 9 vai dizer: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A pergunta: Cristo morreu por aqueles que ele nem sequer orou? Ele nem orou por essas pessoas. Ele morreu por elas? Não, porque ele fala: só pelos que o Senhor me deu. Né?
Então Cristo ele veio com uma missão. Cristo ele se esvaziou do ser Deus e veio cumprir uma missão. Qual missão? Buscar e salvar aqueles que o Pai decidiu. Nós já não tomando conta. Aqueles que o Pai decidiu. Certo? Essa é a missão que ele veio fazer. Então aqueles que o Pai não deu, o que nós não sabemos é quem, né? Então nós não podemos falar, esse não é salvo, nós não sabemos. Às vezes aparentemente não é salvo, mas Deus salva no último momento lá. Não sabemos quem é e quem não é. Pergunta 3. Alguém discorda da resposta? Não? Não mesmo? Tá. Pergunta 4 e última. A questão estrutural diz respeito à natureza da oferta de Jesus. A oferta de Cristo contém tanto expiação como propiciação. Expiação envolve a remoção que Cristo faz dos nossos pecados, arrancando de nós. Propiciação envolve algo que satisfaça a justiça de Deus pelo pecado perante Deus. Será que quando o Pai enviou Cristo, Ele não sabia o número de salvos ou não sabia o número de perdidos? Pois bem, se Ele sabia o número de perdidos, por que Cristo morreria por eles? E se Cristo morreu por eles, logo os seus pecados estão cobertos pelo sacrifício de Cristo. E se seus pecados estão cobertos pelo sacrifício de Cristo, serão salvos. O problema aqui é que não é esse o ensino bíblico, que declara que naquele dia ele dirá para uns irem para a direita, para o reino eterno, e outros para irem à esquerda, para o tormento eterno. Pergunta: sendo Deus onisciente, certo? Cristo morreria por aqueles que Deus já sabia que não seriam salvos? Não faz sentido. Expiar o pecado de quem não vai ser salvo, né? É como se eu fosse lá na delegacia, tem alguém preso lá aguardando julgamento e tem uma fiança para pagar de 10 mil. É como se eu chegasse lá e falasse: olha, eu vou pagar a fiança dessa pessoa aí, 10 mil, mas não solta ele não. Seria isso, entendeu? Não faz sentido, né? Então Cristo ele veio, não faz sentido ele morrer para aqueles que não seriam salvos, tá? Então, irmãos, a expiação, de fato, ela é limitada. Irmãos, nós não ensinamos isso porque é a nossa tradição e cremos e defendemos com unhas e dentes e queremos saber nós estamos certos. Não. Nós defendemos isso porque nós reconhecemos que essa é a revelação bíblica. A revelação bíblica é essa aqui. Se fosse a outra, irmãos, eu estaria seguindo a outra de verdade, sinceramente. Com toda a sinceridade do meu coração, como dizemos. Tá? Mas é essa. Então, a expiação ela é limitada, tá? Jesus não veio então para criar uma possibilidade de salvação, ele veio para efetivamente salvar, não como um não como um pescador que lança a rede na esperança de pegar alguns peixes, mas sim para buscar o que estava perdido. O alvo da expiação de Cristo será alcançado. As 4 perguntas foram negativas? Bom, então só para a gente finalizar, tá? A oferta é ilimitada. A oferta é para todo mundo, é ilimitada. A graça é limitada. É só para aqueles que Cristo realmente salvou. Tá? É por isso que Cristo fala: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque o convite e a oferta é para o mundo inteiro. O mundo inteiro está ouvindo o Evangelho. A todas as pessoas que ouvirem. Tá? Mas a graça é só para aqueles que Deus vai tocar no coração e convencer aquela pessoa, né? O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, tá? O chamado é um convite, a graça é uma ação. Lá em Isaías 43:13 diz: agindo eu, quem impedirá? Então, agindo eu, quem impedirá? Então, o convite é uma oferta, tá? Qualquer pessoa pode receber a oferta. Agora, a graça é uma ação de Deus. É Deus agindo com graça, operando a fé no coração da pessoa. E, em forma de pergunta, Deus lá em Isaías fala: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir uma ação de Deus, né? Senão Deus não seria onipotente. Se alguém pudesse impedir a ação de Deus, Deus não seria onipotente. Então, se Deus agir com graça, o homem não vai resistir, tá? Então, a graça, Deus não vai errar o alvo, né? Puxa, esse aí pensei que era salvo, mas não é. Agir com graça ali, ele não quer. Não. Deus vai agir com graça, aquele que
receber a graça vai responder com gratidão, Senhor, obrigado, Senhor, pela minha salvação. E para a gente terminar, irmãos, tá? Nós vamos fazer uma pequena demonstração de que como as doutrinas elas têm que ser contextuais e não versículos isolados. Né? Se alguém chega com você com um versículo isolado, falando alguma coisa estranha, só fala um pouquinho. Aí você leu o texto, contexto, uma coisa que está ligada com o versículo. Contextualidade da Bíblia inteira, na verdade. Tá? Olha só isso aqui. Os irmãos arminianos, né? Eles usam Mateus 11, 25 para dizer que Cristo ele vai conceder descanso para todos. Tá? Vinde a mim todos, não é assim? Lê lá. Mateus, vamos abrir aqui. Mateus 11, você pode ler, mãe? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você pegar esse versículo aqui e tirar do contexto do que Cristo está falando, de fato vai dar essa sensação, porque realmente está escrito isso aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todo que estiver cansado e sobrecarregado, vem para Cristo. Não é isso? Está escrito isso. Tá? Agora, o problema é que esse versículo sozinho não vai dar sentido no que Cristo está falando no contexto. Tá? Então, cada espacinho desse aqui, ó, tá vendo? Tem um título na nossa Bíblia. No original não tem um título. Mas cada pedacinho desse aqui a gente chama de perícope. Isso é uma perícope. Tá? Então, veja na perícope anterior. Lê o verso 25 aí, por favor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Tá. Você consegue imaginar alguém dando graças a Deus porque ocultou o evangelho do coração de alguém para se perder? Você consegue imaginar isso? Fala a verdade, nós estamos no Brasil e nós somos influenciados pela teologia arminiana, que é a maioria das igrejas arminianas. Então isso fica no inconsciente das pessoas. Você consegue imaginar alguém agradecendo, obrigado Senhor, porque o evangelho está encoberto daquela pessoa e ele não vai ser salvo. Você consegue imaginar isso? Aqui você vê Cristo agradecendo a Deus. E por que Cristo agradece a Deus? Porque Cristo sabe que Deus é justo. Deus é justo e misericordioso. E tudo que Deus faz é bom. Então olha só. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos seus pequeninos. Agora olha o verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Assim foi do teu agrado. Obrigado por isso, Senhor. Então, mesmo que eu não entenda porque aquela pessoa vai perder, a sua justiça está sendo feita aqui. Graças te dou, Senhor. Graças te dou porque o Senhor fechou o coração daquela pessoa. E graças te dou porque o Senhor revelou para esses outros pequeninos. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado porque o Senhor faz justiça e misericórdia. É motivo de darmos graças a Deus e não motivos de ficarmos acusando Deus por uma suposta injustiça que nós não temos condição de julgar. Nós não somos oniscientes, né? Então nós cremos no que Deus revelou para nós. Tá? Então Cristo ele fala: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. E aí, dentro desse contexto, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá? Agora, qual contexto? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E quem que o Filho vai revelar? Aí a gente vai cair lá em João 6, de novo. Né? João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Graças te dou, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
E a vontade de quem me deu é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Então os que vão ser salvos são os que o Pai deu para Cristo. E Ele veio buscar, e nenhum deles vai se perder. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Depois o texto vai embora, né? Chega lá no 65, o irmão Igor já leu, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quer mais bom? Vou te dar mais bom, para você ver certinho aí, tá? Marcos 4, não, antes vamos ler Salmo 65, 4. Eu quis pegar um aqui do Antigo Testamento. Isso aqui passa meio que desapercebido, viu, irmãos? Quando a gente está lendo Salmos, quando a gente lê sem uma preocupação teológica, não precisa ter preocupação teológica para ler. Você pode ler o versículo, as palavras vão te edificando. Mas quando nós estudamos, a gente tem preocupação teológica, né? Então, veja aqui, ó. Porque uma coisa é ler para edificação e outra coisa é estudar, né? Então a gente vai estudando. E podemos ler para edificação, que os versículos vão edificar. Agora lê aqui Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. O que está falando aqui? Eleição purinha. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Veja que é uma ação de Deus. Deus escolhe e aproximou dele para que assista no templo, na igreja. Então Deus trouxe aquela pessoa para a sua igreja, para aquela pessoa ficar ali e aprendendo, e trabalhando para Cristo, desenvolvendo seus dons e sendo instruída na palavra, tudo mais. E ele ainda diz: aproxima-te de ti para que assistam os teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Esse é o nosso lugar, ficaremos satisfeitos ali. Obrigado pelo Senhor nos aproximar e nos trazer para a tua igreja. Obrigado, Senhor. Então, por que a gente vê nas redes sociais aí, né? Reformados, calvinistas, arrogantes? Não. Nós devemos ser os mais humildes de todos, porque nós sabemos que a gente estava em miséria espiritual total, e Ele nos aproximou, nos trouxe para aqui totalmente pela graça, né? Então, o que estamos aprendendo é a misericórdia de Deus. E quem ensina é pela misericórdia de Deus também. É tudo pela misericórdia de Deus. Tudo graça de Deus. Agora a bomba que eu queria dar para os irmãos. Estou terminando já, viu, irmãos? Como é uma doutrina mais aprofundadinha, né? Tem que caprichar, né? Então, olha só, irmãos, quando Cristo está dando, ensinando, quando Cristo está ensinando a parábola do semeador, ele fala algo importante ali. Ele fala: olha, se você não entender essa parábola, você não vai entender as outras. Eu não vou explicar a parábola toda aqui, só vou ler um pedacinho aqui. Ele fala isso para os seus discípulos, tá? Então, essa parábola você tem que entender. Agora, olha o que ele fala no verso 4. Aliás, no capítulo 4, verso de 11 a 13. Pode ler, irmão? Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E ainda ele fala, né? Leu 13 também. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então, olha só por que é importante isso. Se você não compreender isso, que Deus ele é soberano, a salvação pertence a Deus. Ele é justo, nós confiamos no amor e na justiça dele totalmente. Confiamos totalmente em Deus. Tá? Nós não confiamos no nosso sentido crítico e no nosso senso de justiça. Nós confiamos em Deus. Tá? Então, o que ele fala aqui? Para vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Foi dado para nós conhecer isso. Não é que nós somos tão inteligentes e a gente conseguiu entender. Não. Misericórdia de Deus foi dada a nós. Foi iluminado em nós. Mas aos de fora, tudo se ensina por parábolas. Agora olha só. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e
para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso aqui, irmãos, é soberania de Deus, não injustiça. Nós já vimos lá na eleição, não é injustiça, é soberania de Deus. Esse é o ensino bíblico. Né? Então é um Deus soberano, justo, misericordioso, que usou de graça para conosco e vai fazer justiça do pecado cometido. Deus não vai quebrar a parte dele na aliança. O dia que comer, certamente morrereis. Então, a palavra do pecado é a morte. Tá bom? Então, só para terminar, Atos 13, 48 é o último. No livro pode ler? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aí o evangelho foi pregado para os gentios. Tá? Quem que creu? Todos que foram destinados para a vida eterna. Antes eu não posso falando. Antes da criação, eles foram eleitos. E naquele momento, naquela pregação, essas pessoas abraçaram a fé. E eles falam em crer todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Obviamente, como em toda pregação, quer dizer, em algumas pregações ninguém crê, né? Como a pregação de Noé, ninguém crê. Mas na maioria das pregações, alguns creem, outros não. Então aqui diz, creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Os demais não creram. Né? Ficamos com alguma dúvida, irmãos? Podem falar, se ficou, pode falar. Eleição, predestinação e expiação do pecado. Alguma dúvida? Não? Pode ser.